Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Essa é uma comunhão que nós convocamos porque o Senhor colocou dentro de nós, os irmãos que servem, um sentimento. Nós estamos esperando a volta do Senhor e o Senhor está fazendo algo novo, dando para nós novas experiências, novas lições. E o Senhor está enfatizando muito uma coisa, respeito de termos realidade. Nós não podemos ser um povo que fala da igreja, que fala do corpo, sem a realidade da igreja ou sem a realidade do corpo. O Senhor deseja que nós vivamos a palavra que Ele nos dá. Não é um conhecimento, é um viver. E creio que todos nós percebemos que nós tínhamos uma realidade antes da pandemia. E antes da pandemia, né, tinha muita gente envolvida. E depois da pandemia, passamos a viver uma realidade diferente. E nós sentimos muito, né, a diminuição do número de irmãos que servem. Parece que nós ficamos acostumados a ter uma vida passiva, né? E isso é alguma coisa que realmente nos deixa intranquilos no nosso espírito. Porque sabemos que o que o Senhor deseja é que todos nós possamos servi-lo. Mas o que é servir? Muitas vezes nós não gastamos tempo para compartilhar com os irmãos a respeito do que é verdadeiramente servir. Muitas vezes nosso conceito de que servir é fazer algumas coisas, né? São tarefas, mas nosso encargo nessa noite é passar uma visão sobre o serviço, sob o ponto de vista orgânico, sob o ponto de vista de Deus. Amém? É claro que o assunto é muito extenso, nós só vamos poder abordar alguns pontos. Vamos ver primeiramente Êxodo capítulo 19, versículo 6. Êxodo 19, 6 mostra o coração de Deus para com seu povo e o que é que Deus espera do seu povo. Diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, o Senhor fala do desejo dele para todo o povo, quando o povo saiu do Egito. Sereis reino de sacerdotes e nação santa. Reino de sacerdotes, em algumas traduções está ali, reis e sacerdotes. Então, o que é que Deus espera que cada um de nós seja? O que é que deseja que nós sejamos? Reis e sacerdotes. Reis para trazer Deus aos homens e sacerdotes para levar os homens a Deus. Esse é o nosso serviço. Sob um ponto de vista mais amplo. Entende? Tudo está enquadrado nesses dois pontos. Digamos, até a limpeza do local de reunião. O que limpeza do local de reunião tem que ver com reis e sacerdotes? Nós temos reuniões para trazer Deus aos homens e levar os homens a Deus, não é isso? Então, tudo que nós fazemos para que isso ocorra é nossa função, é nosso serviço. Então, mesmo limpeza de um local é ligado
ao fato de sermos reis e sacerdotes. Os irmãos compreendem? Isso aqui não era um sentimento somente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, versículos 9 e 10, nos mostra o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, olha só, em Êxodo 19, 6 fala: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então devemos ser reis, devemos ser sacerdotes, e nós juntos somos uma nação santa. E aqui em 1 Pedro 2 diz que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real. Significa, nós temos sacerdócio e a realeza. Por quê? Porque nós somos reis e sacerdotes. Amado irmão, amada irmã, você é um rei e sacerdote. Você pode dizer: não, eu não sou não. Então vamos ver Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e olha o versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mas vamos ver esse versículo 6 de Apocalipse 1 na versão revista e corrigida. Versão revista e corrigida é assim: e nos fez reis e sacerdotes. Então, Cristo, aqui é muito importante conhecer a obra do Senhor. Cristo é a fiel testemunha, é o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. E Ele é aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Ninguém escapa. O Senhor morreu por você, para fazer de você um rei e sacerdote. Não há como escapar. Você, eu não sinto, não é uma questão de sentir. Você é. Isto é resultado da obra da redenção. Os irmãos entendem? Nós não somos governados pelo nosso sentimento, nós somos governados pela palavra de Deus. Nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Não é verdade? Então o que você é? Rei e sacerdote. Isso é o que o Senhor espera de nós. Então você diz assim: e aí? Tá bom, eu vou servir. Quanto tempo eu vou servir? Irmão, amada irmã, não é somente toda a vida, é pela eternidade adentro. Tá? Você pode ver isso em Apocalipse 22, versículos 3 e 4. Eu gostaria que vocês prestassem realmente atenção a esses dois versículos. Diz assim, Apocalipse 22, a conclusão, da Bíblia, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E aqui diz: os seus servos o servirão. Isso na Nova Jerusalém. Você pode dizer: não, na Nova Jerusalém é sombra e água fresca, é tomar água de coco deitado na rede. Não é isso. Aqui diz: seus servos o servirão. Você sabe que servir a Deus é um desfrute. Por quê? Eu vou te mostrar agora.
os seus servos o servirão. Olha o versículo 4. Diz assim: contemplarão a sua face, e na sua fronte, ou na fronte deles, estará o nome dele, que é o nome do Senhor. Como é o viver de um servo? Como é o viver de um servo? O versículo 4 diz: o servo é aquele que contempla a face do Senhor. E na sua fronte, na testa, está escrito o nome do Senhor. Significa: eu sou propriedade do Senhor. Está vendo? Eu sou um servo de Deus, certo? E cada um de vocês é um servo de Deus. Qual é a característica de um servo de Deus? Tem que viver na presença de Deus. Por isso que quando você serve, isso é uma bênção. Você tem que viver na presença dele e contemplar a face do Senhor. Você tem que contemplar a face do Senhor. E estar muito claro de uma coisa: eu pertenço a ele. Aqui na minha fronte está o nome dele. Significa alguém que olha para mim, sabe? Esse aqui é do Senhor. Essa é a característica de um servo. Irmãos, servo não é aquele que vai fazer muitas coisas. São esses detalhes que mostram o privilégio e a bem-aventurança de ser um servo. Você servir leva você para a presença de Deus. Por quê? Você é rei e sacerdote. Senhor, como eu vou levar Deus aos homens? E como eu vou levar os homens a Deus? Ó, a conferência de crianças está aí, né? Graças a Deus tem muita gente envolvida. E eu creio que os irmãos e irmãs envolvidos estão orando bastante, né? Não é isso? Por quê? Porque tem uma pressão, diz assim: como eu vou trazer Deus para as crianças e como eu vou levar as crianças até Deus. Esse é o nosso encargo, não é verdade? E aí nós temos que orar, temos que estar contemplando a face do Senhor. Talvez, se você não estivesse envolvido, você não estaria preocupado, você não estaria orando tanto, mas porque você está servindo, está orando bastante. Glória a Deus por isso. E a questão do serviço ainda, vamos ver Êxodo 21, versículos 1 a 6. Você sabe que em Êxodo 20, o Senhor dá os 10 mandamentos, não é? Logo depois, né, de Êxodo 20, que o Senhor fala, o Senhor dá os 10 mandamentos, toca alguns pontos práticos. Aí, no Êxodo 21, 1 a 6, diz assim, eu vou ler para os irmãos, tá? Êxodo 21, versículos 1 a 6. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher, meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira
e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. É muito interessante que logo que o Senhor deu, os 10 mandamentos, ele toca nesse assunto. Diz, se você comprar um escravo hebreu, ele vai te servir 10 anos, mas no sétimo ano ele vai sair livre. Ele não pertencerá mais a você. Então, aqui nos mostra, nós somos servos do Senhor. Nós fomos ou não comprados pelo sangue do Senhor? Fomos? Então, quem é o nosso dono? O Senhor. Nós somos pessoas compradas pelo sangue. Eu não sou um cara que está livre por aí, eu fui comprado pelo sangue para pertencer ao Senhor. Não é verdade? Não é essa a sua história? Você foi comprado pelo sangue? Foi. Mas aqui diz que você tem a oportunidade de sair forro. Significa, eu não quero mais servir, eu vou embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Ninguém vai obrigar você a servir. Você vai servir 6 anos. No início, você sempre vai querer servir. Por quê? Puxa, esse meu Senhor, Ele me comprou, né? Ele me comprou, eu estava condenado à morte, eu fui comprado por Ele. Esse Senhor é maravilhoso, tal, né? Ok. Pertenço a Ele, eu quero servi-lo. Geralmente, quem se converte logo quer servir o Senhor. O problema é que depois, com o tempo, perde a vontade. Já não é mais governado por isso. Você pode sair forro, pode sair. Mas, o versículo 5 diz assim, porém se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Porque no versículo 3 diz, se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Agora, no 4, se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, ele sairá sozinho. Aqui tem um princípio também muito importante. Você foi salvo, daí quem te deu a esposa? Foi o Senhor, não foi? Quem te deu os filhos? Foi o Senhor. Então a esposa e os filhos pertencem ao Senhor. Eu não posso dizer, eu não quero mais servir, eu vou proibir minha esposa e meus filhos, vou levar eles embora. Eles são do Senhor. Correto? Mas ele diz assim, escravo fala, mas eu amo meu Senhor. Amo a minha mulher e os filhos, minha mulher e meus filhos. Eu não quero sair forro. Por quê? Porque eu amo meu Senhor. É que aqui está um segredo. Esse servo, durante o tempo de convívio, durante esses 6 anos de convívio com o Senhor, aprendeu a amar esse Senhor. Porque ele passou a conhecer esse Senhor. Amado irmão, amada irmã, é possível alguém conhecer o Senhor e não amá-lo? É possível? E aí, tem 2 coisas que são importantes e que geram o nosso amor pelo Senhor. A Bíblia mostra que o Senhor nos ama de maneira igual, não é? O Senhor ama mais um do que o outro? Não. Ele, quando estava na cruz pagando o preço por nós, não pagou o mesmo preço? Foi o mesmo preço. Ele não disse, não, para o Nélio eu tive que pagar muito mais. Não, o Nélio saiu baratinho. Aquele que custou muito caro, não é isso aí. Todos nós custamos caro, porque custou a vida dele. Não é verdade?
E olha só, se o Senhor nos ama com igual intensidade, por que o amor de cada um de nós para o Senhor é diferente? Porque tem irmãos que amam muito a Deus e tem irmãos que amam pouco a Deus. Por quê? Então, é importante nós vermos 2 pontos. Isso está ligado à questão do nosso serviço. Tá? Lucas 7, versículos 40 até 43. Dirigiu-se, Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. Então, aqui o Senhor nos mostra por que nós temos um grau de amor diferente. Se eu sinto que sou uma boa pessoa, Jesus morreu por mim, é porque Jesus sabia que eu era bom. Você é um grande pecador? Não, eu sou uma pessoa boa, um pouquinho de pecado só. Aquele não, aquele é um grande pecador. Agora, quem consegue ver a sua condição de pecado, vê a situação terrível, aquele que vai sentir: eu fui mais perdoado do que os outros. Paulo disse que ele era o principal dos pecadores. Isso era porque ele pecou mais? Não, esse era o sentimento dele. Você agora compreende porque ele amava tanto o Senhor. Tem um que deve 500, outro que deve 50. Perdoou os 2. Quem vai amar mais? A Bíblia diz: quem devia 500 vai amar mais. Amado irmão, amada irmã, se você conhece realmente a sua verdadeira condição e conhece a salvação, você vai amar o Senhor intensamente. Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso quer dizer o quê? Quando eu experimento o amor de Deus, eu estou aberto e para experimentar esse amor de Deus, eu aprecio esse amor, eu amo mais o Senhor. Quanto mais eu desfruto do amor de Deus, mais eu amo o Senhor. Apóstolo João, ele se denominava o discípulo a quem Jesus amava. Não foi algo falado por outros discípulos. João é o discípulo a quem Jesus amava. Não, essa expressão, discípulo a quem Jesus amava, é a expressão de João referindo-se a si mesmo. Jesus me ama. Não há como eu não amar o Senhor. Por que eu estou falando isso aqui? Porque em Êxodo 21, versículo 5, ele diz assim, o escravo está dizendo: eu amo meu Senhor, eu não quero sair forro, eu não quero sair livre, porque eu amo o meu Senhor. E aí, por que ele falou isso? Então, o versículo 6 diz: então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá
para sempre. Então, se esse escravo falar, eu amo meu Senhor, eu não quero sair livre, eu quero servir esse Senhor para sempre. Então, o dono vai levá-lo à porta, vai furar a orelha dele. Daí vai servir o Senhor para sempre. Amados irmãos, amadas irmãs, então o primeiro ponto que nós temos que ver e apreciar é que o amor é a base do nosso serviço. Amor ao Senhor. Eu não sirvo ao Senhor porque eu sou obrigado. Eu sirvo ao Senhor porque eu amo o Senhor. Por isso, olha a importância do amor. Ninguém me obriga. Eu não quero sair livre. Ele tem a chance de sair livre. Mas ele não quer. Por quê? Porque ama o seu Senhor. E ainda mais, ele diz, vai servir o Senhor para sempre. Amado irmão, amada irmã, quando você começou a servir o Senhor, você estabeleceu um período de tempo, você serviu o Senhor por 1 mês, 5 meses, 1 ano, 2 anos, depois eu cumpri, é como se fosse cumprir o serviço militar, né? Eu já cumpri meus 2 anos de serviço, agora estou livre, já não quero mais, porque já fiz a minha parte. Você pode fazer isso, mas eu quero servir o Senhor, é para sempre. Por quê? Porque eu amo o meu Senhor. E nós podemos ver, está ali no final de Apocalipse, na eternidade adentro, os seus servos o servirão. E é um desfrute servir. Então, o amor é a base. E preste atenção também a esse processo, porque o senhor, então, do escravo, leva ele na porta e fura a orelha. Você sabe, na antiguidade, né, os escravos ficavam na porta dos aposentos, onde estava o seu senhor. Ele não ficava lá dentro para não interferir, mas estava à porta para sempre estar à disposição. Então, o fato de ele levar a porta e furar a orelha tem um significado muito importante. É de que furar o ouvido significa eu ouço a voz do meu Senhor. Ele abriu os meus ouvidos. Um servo tem que estar com ouvidos abertos para ouvir o que o seu Senhor fala. Amém? Então, nós temos a base do serviço, é o amor. A posição que nós temos ter como escravos de Cristo, como servos de Cristo, nós temos que sempre estar ali junto à porta. E deixar ouvido aberto para ouvir o mestre. Então, esses são 2 princípios de serviço importantes. Tem muitos que não estão junto à porta. O lugar de um servo é estar junto à porta. Significa, quando o Senhor fala uma necessidade, ele está ali, eu estou aqui. Segundo, isso é a posição, junto à porta. Segundo, ouvidos abertos. Quantos cristãos hoje estão servindo a Deus, entre aspas, sem ficar junto à porta e sem os ouvidos atentos? Agem por conta própria.
Essa não é característica de um servo. Os irmãos estão compreendendo? Nós estamos compartilhando para que a nossa visão se abra. Então, em resumo, essa porção aqui fala do amor e da obediência. Estamos junto à porta, pronto para ouvir o que o Senhor fala. Outra coisa, não adianta ouvir uma vez e depois não ouvir mais. Eu gosto muito de contar a história do mordomo que pergunta, para o seu senhor o que o senhor deseja para o café da manhã. Daí o seu senhor, para o café da manhã eu quero isso. Daí o que você deseja para o almoço? Daí diz, eu quero isso. O que você deseja para a janta? Eu quero isso. Depois não pergunta mais. Daí todo dia o café da manhã é a mesma coisa. Ele não pergunta mais. No almoço o senhor tinha pedido, me dá bife. Bife todos os dias. Mas o senhor diz, não, eu quero comer um peixe. Você trouxe bife de novo? Porque não vai perguntar. Faz por tradição, ouvir uma vez e vir assim o resto da vida. Não é assim. Precisamos estar disponíveis e sempre atentos à voz do Senhor. Precisamos do espírito de um escravo, o amor de um escravo e a obediência de um escravo. Olha só o que Salmo 40, versículos 6 a 8, a Bíblia nos diz o seguinte: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. O que o Senhor espera de nós? Sacrifícios, ofertas? Aqui diz não. Ele quer que a gente faça a vontade dele. Os irmãos compreendem? Isso é servir. E para a gente ainda perceber a importância de dar atenção ao Senhor e que o Senhor deseja, Salmo 123, versículos 1 e 2. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Aqui mostra, o servo, ele está ali na porta olhando. O Senhor muitas vezes fala, ou o Senhor muitas vezes tem um gesto, Só faz assim, ele está observando as mãos. O que o seu Senhor deseja? Irmãos, isto é algo que todos nós devemos aprender. Porque eu sou um servo, você é um servo. Precisamos todo dia perguntar ao Senhor, o que você quer da minha vida? Na comunhão com as irmãs, na reunião de irmãs, nós falamos. Começo do ano, o que você espera da sua vida espiritual nesse ano? E ainda mais, nós somos servos, mas como é que o Senhor nos considera? Olha só, João 15, versículos 13 até 15, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida
em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Nós somos servos do Senhor, mas a maneira como o Senhor nos trata, não é como servo, Ele nos trata como amigos, e Ele conta por quê. O servo só ouve e obedece, mas ele não sabe por que o seu Senhor está fazendo algo. Mas, amado irmão, amada irmã, o Senhor não falou para nós, revelou a nós o que está no coração dele, a sua economia, seu plano eterno. Isso é algo que um Senhor fala para um amigo. Então, além de sermos servos, o Senhor nos considera como amigos. E de tudo que o Pai falou para mim, eu estou falando para vocês. Você confidencia. João, na sua empresa, você chama qualquer um e fala para ele todos os seus planos, o que você deseja fazer, seus problemas, tudo. Você fala? Não, mas para um amigo você fala, não é? O Senhor fala para você o que Ele deseja. Ele diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Ele nos trata como amigo. Eu trato o Senhor como amigo. Se eu trato o Senhor como amigo, significa que ao ouvir o que Ele deseja, eu me disponho a fazer. Amigo diz assim, estou precisando de uma ajuda aqui. Eu vou ter que viajar, você me ajuda a cuidar disso? Não é assim? Nós não todos já passamos por experiência assim? Você pede para alguém, eu tenho que viajar, meus filhos estão em casa, você pode me ajudar a cuidar? O Senhor compartilha com aqueles que são servos e amigos. Ele nos incluiu nos planos dele. E daí eu quero agora mostrar um outro aspecto. Mateus 21, versículos 28 a 31. Mateus 21, versículos 28 a 31. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Versículo 31, a primeira parte diz, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. O Senhor, quando Ele conta para nós o que Ele precisa, diz, vai na vinha. Vai, faz a sua parte. Sim, sim, sim. Mas nós não vamos. Essa é uma realidade que a palavra de Deus diz. O outro diz, não, eu não quero ir. Mas depois, arrependido foi. Quem fez a vontade do Pai? Aí entra a pergunta. Agora já é relação pai e filho. Está vendo? Vimos relação de senhor-servo, né? Vimos relação entre amigo. Agora relação entre pai e filho. Filho tem que trabalhar. Entendeu? Não quer dizer que, não, filho não trabalha. Trabalha, aqui mostra que filho trabalha. O nosso Pai fala a nós que somos seus filhos. Vai hoje trabalhar na vinha. Você já ouviu isso do Senhor ou não?
E você foi? São figuras que a Bíblia mostra que devem nos impressionar. Agora vamos ver algo que nós falamos muito, que é João 13, quando o Senhor lava os pés dos discípulos. Ele estava agindo como servo, né? Ele era o Senhor. Então, João 13, versículos 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Os irmãos entendem? Esse é o exemplo do próprio Senhor para nós. Agora, com que atitude nós devemos servir? Romanos capítulo 12, versículos 5 até 8. Vou ler a versão King James atualizada. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. E se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Com que atitude nós servimos? Não é de uma maneira relaxada. Por quê? Se você olhar Mateus 25, 40, diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Por exemplo, se o senhor fala para mim para cuidar de um irmão, eu estou cuidando do irmão. Mas para o Senhor, ele diz: você está fazendo isso para mim, em mim. Entendeu? Sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está cuidando de criança nessa conferência de criança. O que está fazendo? Eu estou servindo as crianças. Não, você está servindo o Senhor. O Senhor vai falar: você está servindo a mim. Estamos fazendo a limpeza do banheiro, né? Estou limpando o banheiro. Não, você está servindo a mim. Você está fazendo para mim. Os irmãos compreendem? Nós viajamos para muitos países, em muitos lugares. E não pensem que as coisas são fáceis. Porque os irmãos trazem para nós os problemões, entendeu? Os problemas grandes, as situações. E a gente vai para ter comunhão. Muitas vezes não tem tempo para descanso. O negócio é muito puxado, é muita coisa. Mas qual é o sentimento? Eu estou fazendo para o Senhor.
certo? Estou fazendo para o Senhor. Então, nós não podemos esquecer do que está em Lucas 19, versículo 13, que é da parábola da mina. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Quer dizer, ele deu os dons para nós. Todos nós temos dons para servir. Todos nós. Não tem nenhum que não tenha dom. E o Senhor disse: negociai um dia, um mês, 3 anos, 5 anos. O que ele disse? Negociai até que eu volte. E depois dele voltar ainda vamos continuar, né? Mas servir, claro, é de outra maneira. Então, irmãos, muitos de nós servíamos antes da pandemia. Por que paramos? Né? Nosso serviço tinha um prazo? Nós servimos por amor. Amamos o Senhor. E vamos servir o Senhor para sempre. Amém? Então essa é uma palavra de encorajamento. Por quê? Porque há muitos serviços na vida da igreja e em cada serviço há necessidades. Haverá irmãos que irão procurá-los ou anunciar: nós precisamos de ajuda. Quem pode ajudar a servir juntos? Espero que a palavra dessa noite tenha ajudado muitos a ver o que é servir a Deus. Os irmãos estão percebendo que não é simplesmente cumprir uma tarefa, né? Nós estamos envolvidos em algo glorioso, algo que é para a eternidade, né? Que o Senhor nos abençoe. Amém.